Usa, Marcela, Pai. Quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pediria à igreja Senhor. que abrissem as suas Bíblias, né? Aleluia, Jesus. No capítulo 27 de Mateus. Aleluia, Jesus. 27 de Mateus. Evangelho. Aleluia, Jesus. Mateus. Isso. Aleluia. E aí Jesus. ele é aberto. Louvado seja Deus. E quando eu vou ler uma palavra na Bíblia, e eu quero pedir a vocês que prestem bem atenção. Eu tenho certeza, orei a Deus, procurei ao Senhor que palavra deveria trazer, e porque eu sempre peço a orientação dele. Eu não me baseio naquilo que eu ainda entendo. Eu me baseio naquilo que Deus quer. E ele me deu essa palavra. Falei, Senhor, não vou trocar? Não, de maneira nenhuma. É esta palavra. Então eu vou ler uma palavra para vocês, e vocês vão ficar com as suas Bíblias abertas nesse livro de Mateus. Aleluia. Capítulo 27. Vamos ver o que Deus tem para o nosso coração essa noite. Aleluia, Jesus. Graças a Deus. Eu vou ler, vocês vão prestar atenção, eu vou ler o Salmo 22, que está na Bíblia. Prestem bem atenção em cada palavra, cada vírgula, cada ponto, porque Deus vai falar conosco nesse salmo. Eu creio, Deus. Diz assim: Salmo de Davi para o cantor mor. Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alonga das palavras do meu bramido e não me auxilias? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite e não tenho sossego. Porém tu és santo, o que habita entre os louvores de Israel. Em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu os livraste. A ti clamaram e escaparam. Em ti confiaram e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos que me veem zombam de mim, estende os lábios e meneiam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor, que o livre. Livre-o, pois nele tem prazer. Mas tu és o que me tiraste do ventre, o que me preservaste estando ainda nos seios da minha mãe. Sobre ti fui lançado desde a madre. Tu és o meu Deus desde o ventre da minha mãe. Não te alongues de mim, pois a angústia está perto e não há quem ajude. Muitos touros me cercaram, fortes touros de Bazã me rodearam. Abriram contra mim suas bocas como um leão que despedaça e que ruge. Como água me derramei, e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração, como cera, derreteu-se dentro de mim. A minha força se secou como um caco, e a língua se me pega ao paladar, e me puseste no pó da morte. Pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, traspassaram minhas mãos e os pés. Poderia contar todos os meus ossos, eles vêm e me contemplam. Repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha túnica. Mas tu, Senhor, não te alongues de mim. Força minha, apressa-te em socorrer-me. Ele livra a minha alma da espada e a minha predileta da força do cão. Salva-me da boca do leão, se ouve-me desde as pontas do unicórnio. Então declararei o teu nome aos meus irmãos e louvar-te-ei no meio da congregação. Aleluia, Jesus. Até aqui, louvado seja o nome santo do Senhor. Louvado seja o teu nome. Nós estamos lendo aqui um salmo de Davi, que ele, mais ou menos uns 1000 anos
Aleluia. Antes do nascimento de Jesus, Davi, pelo Espírito de Deus, na verdade, ele escreveu esse salmo. Nós poderíamos agora estar lendo, nós compreendemos o que está escrito, mas naquela época em que Davi, pelo Espírito de Deus, escreveu essas palavras, talvez passasse mesmo no coração, na mente das pessoas que ouviam, mas o que ele quer dizer com isso? E muitas vezes, irmãos, até o dia de hoje, na época em que nós vivemos, estamos, na verdade, no ano 2000, quase 2012, e nós vemos que ainda muito nesse país, no mundo, não compreendem, porque muitas vezes não entendem, ou não buscam entender, ou não querem compreender, ou não se interessam pelo que está escrito dentro da Bíblia. Nós sabemos que a Bíblia, ela é a bússola de Deus para todos aqueles que querem acertar o caminho para os céus. Mas muitas vezes as pessoas não interessam. Já no capítulo 6 de Oséias, nós vemos Deus dizendo assim, na verdade, o capítulo 4, versículo 6, dizendo assim: o meu povo, ele errou por falta de conhecimento. Então, por falta de conhecimento, por falta de se interessar em saber, pois a Bíblia Sagrada, ela contém toda a nossa vida. Tudo que nós procurarmos, nós vamos achar sobre ela. E nós vamos estar falando esta noite, com muita propriedade, sobre a vida de Jesus. Glória a Deus. Como? Porque as pessoas dizem assim: mas será ele mesmo o Messias? Será que ele é o Cristo mesmo? Aquele enviado que Deus falou que viria libertar o povo de Israel? Então muitas dúvidas, muitas vezes, acercam os corações das pessoas e eles pensam: será que ele já veio? Ou ele vai vir? Porque a Bíblia Sagrada, ela relata, lá em Malaquias, que Elias viria antes do grande e terrível dia do Senhor. E como eles acham que Elias ainda não veio, que o Messias também ainda não veio, porque Elias vai vir antes de que Jesus pudesse se manifestar. E eles aguardam. Nós sabemos que há povos que, quando fazem a sua ceia, colocam cadeiras, e uma é para Elias sentar, e outras, na verdade, é para o Messias. Eu fiquei sabendo por um pastor que ele viajou, ele trouxe uma foto para mim, que no Muro das Lamentações, lá em Jerusalém, aonde que foi levantado o Templo de Salomão, lá derrubaram aquele muro, na verdade, no ano 70 da era cristã, derrubaram, e eles, porque eles ouviram dizer que havia tesouros guardados dentro dos alicerces do templo, e eles então derrubaram o templo, cumprindo uma promessa que Jesus disse, que não ficaria pedra sobre pedra, que não fosse derrubado. E eles, sabendo disso, eles derrubaram todo, para que pudessem achar tesouros. E nós vemos, irmãos, que nós pensamos assim: só ficou uma parte daquele muro, o qual eles chamam Muro da Lamentação, e nesse Muro de Lamentação tem duas portas fechadas. Essas portas só vai ser aberta quando Elias voltar e quando o Messias nascer, e ele entrará por uma porta dessa. Então essas duas portas não podem se abrir. Então nós vemos que eles vão ali, ficam orando, é um lugar visitado até por turistas, eles fazem os seus bilhetinhos, levam até lá, e ali, naquele lugar, naquelas paredes, onde ela pertenceu um dia ao muro, ao Templo de Salomão, eles enfiam então, naquelas frestas que tem, enfiam aqueles pedidos de oração, pedido que fazem, e esperando ser atendido pelo Mestre. Se nós fôssemos decorrer em tudo isso, levaríamos muito tempo, porque muitas pessoas, irmãos,
Não sabe que Deus, Ele tem seus planos estabelecidos quando Ele prometeu a Abraão que ele seria, na verdade, que bendito seria aqueles no capítulo 12 lá de Gênesis, livro de Gênesis, que ele disse que todos aqueles que abençoassem ele seria abençoado, e aqueles que o amaldiçoassem seria amaldiçoado. E as pessoas então muitas vezes se revoltam em ver o povo de Israel ocupando, eles dizem assim, uma pátria que não é deles. Mas pela promessa que Deus deu a Abraão, ele disse, quando ele chamou ele da terra onde que ele morava, da Mesopotâmia, ele disse: em todo lugar que pisar a planta do teu pé será vosso, porque a tua descendência será como a areia do mar. Ninguém pode contar a areia do mar. Ele dizendo assim, eu explicarei para vocês o porquê. E depois ele disse, olha para o céu, conta as estrelas do céu. Se você puder contar as estrelas do céu, você poderá saber o número da sua descendência. Eu quero dizer para vocês, igreja, que Deus deu esses dois tipos para ele, finalizando duas coisas que nós que aprendemos quando estudamos escatologia, que nós sabemos, não é verdade, que a igreja, virá um tempo que a igreja será arrebatada da terra. Quando se cumprir o tempo dos gentios que terminarem, a igreja, Jesus voltará, a qual muitos dizem aí e falam sobre a última semana de Daniel, sem saber o porquê do que estão falando, ou também não entendendo. E nós sabemos que a igreja, ela será ressuscitada, ela será arrebatada e levada para o céu. E os mortos serão ressuscitados. Serão ressuscitados primeiramente. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, um piscar de olhos, para que nós vamos ali até o lugar onde que Jesus já está pronto, prometido por ele, para que ali nós possamos passar a cear com ele, porque foi promessa dele que ele disse que não cearia, não beberia mais do fruto da vide, até aquele dia que ele o bebesse novamente conosco no reino do Pai. Então esses são as estrelas do céu. E os que ficarem sobre a terra será o povo, porque o povo não vai ser arrebatado, a igreja para o céu, e o povo que vai ficar sobre a terra será exterminado. Não, a geração continua. A geração, principalmente do povo judeu, ela é permanente. Até hoje tentaram destruir e de maneira nenhuma. Ninguém pode se levantar contra ela que não venha a perecer, pois é o povo de Deus, escolhido por Deus. Foi o povo por onde a tribo de Judá, da onde saiu o Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo, que a Judá quer dizer louvor, e ele veio para nos trazer a salvação para nós. Cada um de nós tínhamos desviado do nosso caminho. O pecado tinha tomado conta da nossa vida e nós estávamos destinados ao inferno de fogo preparado para o diabo e seus anjos. Mas Deus, pela sua misericórdia, ele tentou mostrar para o inimigo que se rebelou contra ele que nós podemos amar a Deus não por obrigação. Olhando aqui esse lugar, não é verdade? Onde que nos reunimos para orar, onde que nos reunimos para cantar e louvar a Deus, talvez pudesse dizer assim, por que que não estamos lá fora? Por que que não estamos diante de uma televisão ouvindo falar de crime, ouvindo coisas que não interessam? Porque Satanás, por onde ele passa, é como uma lesma. Ele deixa o rastro do seu caminho. E o noticiário, muitas vezes, ele traz, na verdade, para a nossa vida, ele traz muita dor, ele traz muita tristeza. Sem a pessoa perceber, a pessoa começa a ficar neurótica, ela começa a ficar nervosa, pois é crime, cada um mais terríveis do que o outro.
Então nós esperamos o quê? Nós esperamos que Deus, Ele possa, na verdade, nos cumprir isso na nossa vida. E esta é a nossa divina esperança. Então nós sabemos que Deus, aqui essa noite, com a quantidade de povo que está aqui, está mostrando para nós que há realmente pisado Jesus na cabeça do inimigo. Por quê? Porque eu não vim aqui obrigada. Ninguém me amarrou, ninguém encostou uma arma, e nem os irmãos que estão aqui adorando a Deus. Nós viemos porque nós amamos o nosso Deus. Nós compreendemos que Ele é bom e que a sua misericórdia dura para toda a eternidade. E com isso, com o homem que é a coroa da criação de Deus, foi derrotado o inimigo. Porque ele dizia para Deus que o homem só obedecia a Deus porque Deus o obrigava. Mas hoje Deus prova para ele, por intermédio da igreja e de todos aqueles que recebem a Jesus como seu único e perfeito Salvador, crendo que Ele é realmente Filho de Deus e nosso Salvador, e que Ele está sentado à direita de Deus nas alturas, Satanás está derrotado. Não tem mais onde ele apelar, porque o nosso amor é espontâneo. Aleluia. O nosso amor é verdadeiro. Então, irmãos, Davi, ele escreveu quase mais ou menos 1000 anos este salmo, e nós vamos ver em poucas palavras, da qual eu pedi que vocês abrissem a Bíblia no capítulo 27 de Mateus, e vou pedir a ajuda de cada um de vocês, que vocês vão ler o que dizem, não no Novo Testamento quase, mas no Velho Testamento, que realmente é o tempo em que vigorou a lei, porque a palavra de Deus diz que a lei, ela nunca finda, ela nunca termina, mas só quem pode cumprir ela era Jesus, porque a lei mostrava para o homem o pecado. Então o homem ia lá levando o cordeirinho, o bezerrinho, o cabritinho, levava lá no templo, confessava os seus pecados, pondo a sua mão na cabeça do animalzinho que não entendia nada, e ali matava, e o sangue daquele cordeirinho, daquele animalzinho, era para encobrir os pecados. Não é que os pecados eram perdoados, e nem desaparecido, era encoberto. O que é encoberto, se nós abrirmos o lugar, ele estará lá ainda. Mas Jesus, quando João olhou para ele, que ele ia passando, ele olhou e disse assim: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele tira, ele não encobre. Então a lei, só quem pôde cumprir ela foi Jesus. Mas depois ele deu a toda a lei para que nós pudéssemos cumprir. Ele deu em apenas 2 versículos: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. Assim ficou a lei mais fácil de ser, não é verdade, cumprida por nós, porque amando-nos uns aos outros nós vamos cumprir a lei. Então, irmãos, eu queria pedir para vocês agora a ajuda de vocês no que nós vamos ler. Eu queria pedir para os irmãos que, quando fosse aberto a Bíblia, quem gostaria de ler, está me ajudando nessa lição, uma pessoa que tenha, na verdade, eu quero uma leitura, assim, uma leitura legível, assim, que possa estar falando abertamente. Poderiam de vocês, aqui ao meu lado, ler, para que os outros possam ouvir? Então, por favor, meu irmão, fique aqui do meu lado. Eu vou pedir, eu vou dando capítulo, vocês vão lendo aí, e vamos ver o que vamos ver que está escrito nesse Salmo 22. Salmo de Davi. Jesus levou 1000 anos ainda para nascer, mas Davi já falava sobre ele. Vamos ver. Abra sua Bíblia em Zacarias, capítulo 11. Zacarias, capítulo 11.
Versículo 12 e 13. Capítulo 11, 12 e 13. E foi quebrada naquele dia, e conheceram assim os pobres do rebanho, que me aguardavam, que isso era a palavra do Senhor. E eu disse-lhes: se parece bem os vossos olhos, dai-me o que é devido, e se não, deixa-o. E pesaram o meu salário, 30 moedas de prata. E o Senhor, pois, me disse: arroja isso ao oleiro, esse belo preço em que fui avaliado por eles. E tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro na casa do Senhor. Amém. Até aqui, irmão, fica aí. O que é que vocês acham? Aleluia. Se eu te perguntaria quanto que é mais 2 mais 2, geralmente a nossa mente iria na conta exata. 4. Pegaram as 30 moedas de prata. Quem foi vendido por 30 moedas de prata? Aleluia. Como que Zacarias ainda não conhecia, não tinha nascido? Aleluia, Jesus. Como que o profeta Zacarias podia saber disso? É verdade. Que ele um dia seria vendido por 30 moedas de prata. Ainda peço que alguém tenha o capítulo 27 nas suas mãos, de Mateus, me leia o versículo do 1 ao 10. 27, irmãos. Um tira um daí, e fica mais fácil. Nós vamos ler bastante pedaços do capítulo 27. E, chegando amanhã, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciões do povo formavam juntamente conselho contra Jesus para o matarem. E, manietando-o, levaram e o entregaram ao governador Pôncio Pilatos. Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciões, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar. E os príncipes dos sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: não é lícito metê-las no cofre das ofertas, porque são preços de sangue. E tendo deliberado em conselho, compraram com elas o campo de um oleiro para a sepultura dos estrangeiros. Por isso, foi chamado aquele campo até ao dia de hoje, campo de sangue. Então se realizou o que vaticinara o profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço do que foi avaliado, que certos filhos de Israel avaliaram, e deram-nas pelo campo do oleiro, segundo o que o Senhor determinou. Amém. Amém. Vocês viram como o quebra-cabeça se encaixa? Amém. Glória a Deus. Se nós formos olhar, nós vamos chegar mais adiante. E eu tenho certeza que Deus, essa noite, Ele vai tirar do coração, da mente de muitas pessoas a dúvida sobre Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Como o profeta falava aqui, e lá diante se cumpria aquilo que ele estava falando. Não há dúvida de que a Bíblia, ela é realmente a palavra de Deus. Porque o que se passou com Jesus, Judas vendendo ele pelas 30 moedas de prata, Zacarias falou, e nós vemos Mateus aqui contando a história, como se passou. Na verdade, diante dali dos príncipes dos judeus, aonde que eles foram, aonde que ele venderam Jesus pela 30 moedas de prata, e eles compraram, e isso aconteceu. Ainda Zacarias, o irmão aqui, vai ler o capítulo 12, no capítulo 12, versículo 2 e 3 e o 10. Eis que porei a Jerusalém como um copo de tremor para todos os povos em redor, e também para Judá, quando eu cerco contra Jerusalém. E acontecerá naquele dia em que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos, todos os que carregarem com ela
certamente serão despedaçados, e ajuntar-se-ão contra ela todas as nações da terra. E sobre a casa de Davi, e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem transpassaram, e prantearão como a quem pranteia o unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Amém. Aleluia. Louvado seja Deus, que a casa de Israel não tenha dúvida que um dia Jesus voltará com a igreja triunfante, e ele voltará sobre o monte, não é verdade? Naquele lugar onde que é o Monte das Oliveiras, quando Jesus ressuscitou e terminando o dia de Pentecostes, ele foi ali com seus discípulos, as pessoas que estavam ao lado dele, e quando viram ele, na verdade, ele foi subindo, a palavra do relata é que até uma nuvem o encobriu. Aí aquelas pessoas ficaram olhando para cima, e então 2 anjos ali desceram e disse: varões galileus, por que estáis olhando para cima? Esse Jesus um dia voltará da mesma maneira que os viste subir. E a palavra diz para nós que quando Israel ele for perseguido pelas nações, que não haverá mais socorro para ele, porque esse dia chegará desta grande batalha, porque ele diz assim: e porém ele como uma pedra pesada sobre todas as nações. Quem pega uma pedra pesada se cansa com ela. Então nós vemos que um dia a terra se levantará contra o povo de Israel. E nós vamos ver que nesse dia Jesus, eles vão descer sobre eles o Espírito Santo, porque eles olharão, compreenderão que por causa deles foi que Jesus, o Filho realmente de Deus, ele morreu numa cruz e foi transpassado, como disse Zacarias. Nesse dia virá sobre eles o Espírito de Deus, e eles começarão a clamar e a suplicar por esse Jesus, que eles agora não aceitam, mas um dia se abrirá os seus olhos e eles voltarão, porque Jesus virá com a igreja e descerá no mesmo Monte das Oliveiras, mas já com a igreja que foi arrebatada, ele descerá triunfante. Para quê? Para vir em socorro do povo de Israel, porque eles serão lançados pelas nações. Porque, irmãos, nós vemos o que está acontecendo. Para me explicar para vocês levaria muito tempo e as horas muitas vezes não dá para explicar, mas eu quero dizer para vocês, essa derrota que está acontecendo entre os países, que eles estão a bolsa caindo, e nós vemos eles não tendo com quem se levantar. Isso vai abranger o mundo inteiro, e haverá uma liga de nações que se levantará contra o povo de Israel, porque é uma terra muito rica, ela é o centro da terra. Nós sabemos que Jerusalém, o Monte de Sião, é o centro da terra. E eles se levantam contra ela. E neste dia que eles guerrearem contra Israel, eles entrarão na rocha, se esconderão, porque serão mortos, perseguidos, e não haverá um para defender eles. E eles entrarão na cidade de pedra e se esconderão ali, naqueles buracos daquela rocha. E quando os inimigos estiverem para acabar com eles todos, virá sobre ele o Espírito de Deus, e eles suplicarão e chorarão amargamente, como se chora por um primogênito, que é o primeiro filho de uma família. Nesse dia eles voltarão e clamarão por Jesus, e Jesus nessa hora descerá com a igreja triunfante em cima do Monte das Oliveiras. Haverá um grande terremoto, uma parte irá para um lado e outra parte para o outro, e haverá uma grande estrada, e Jesus entrando por ali, montado num cavalo branco, como Israel espera, porque Israel não creu em Cristo, porque eles não queriam o filho de um carpinteiro, eles queriam um homem, um guerreiro, que os livrasse ele das nações, porque
porque tinham tirado o povo de Israel. Ele estava sempre embaixo de jugo de outras nações. Então o que é que aconteceu? Aconteceu que eles esperavam um guerreiro que viesse, que batalhasse e que fosse, na verdade, contra as outras nações e fizesse o povo judeu a tomar novamente a sua terra e dirigir ele mesmo o seu povo. Mas, irmãos, isso acontecerá. Jesus descerá para satisfazer o desejo do povo de Israel. Se encontra, não vou ler no momento, porque as horas não dão para fazer isso, mas quem quiser pode abrir a Bíblia em sua casa, procure o capítulo 19 de Apocalipse, vocês vão ver que ele descerá com o seu séquito, será a sua igreja que foi arrebatada. Ele descerá num cavalo branco, ele terá na sua boca uma espada, que é a sua palavra, com que ele guerreará contra a besta e o falso profeta, que se levantarão para dirigirem, para exterminarem com o povo de Israel, e na sua coxa virá escrito, irmãos, em sangue, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E perguntarão para ele: por que a tua veste branca está salpicada de sangue? E ele falará que aquela veste, aquele sangue que está salpicado na sua veste, era por causa dos redimidos, porque o tempo dos redimidos é chegado. Então, irmãos, para nós estarmos adiantando e não tomando muito tempo, eu quero que o irmão leia Zacarias capítulo 13, versículos 6 e 7. E se alguém lhe disser: que feridas são essas nas suas mãos? Dirá ele: são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Ó espada, ergue-te contra o meu pastor e contra o varão que é meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor, espalhar-se-ão as ovelhas, mas volverei as minhas mãos para os pequenos. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Agora Mateus, no capítulo 27. Obrigado, irmão. Quem quer ler Mateus 27? Aleluia, Jesus. Capítulo 27, em voz bem audível. Leia o versículo 57, 58, 59 e 60. 4 versículos. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. E vinda já a tarde, chegou um homem rico de Arimateia, por nome José, que também era discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse dado. E José, tomando o corpo, envolveu-o num fino e limpo lençol, e o pôs no seu sepulcro novo, que havia aberto em rocha, e rolando uma grande pedra para a porta do sepulcro, foi-se. Abre a sua Bíblia, Isaías 53. Aleluia. Isaías 53, versículo 9. Eu estou procurando aqui, é um versículo só. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Se cumpriu, irmãos? Amém. Amém. O sepulcro de quem? De José de Arimateia. Era senador. E puseram com ricos a sua morte. Isaías, mais ou menos uns 700 anos antes de Cristo. Isso dá para levar para os judeus, para as pessoas que não entendem, que realmente, qual outro profeta que eles nos mostram? Amós, Joel, Obadias, Jonas, e que se cumpriram, porque eles têm Jesus como um profeta. Mas onde se cumpriram tantas palavras da Bíblia, desde o Velho Testamento, a não ser na pessoa de Jesus. Verdade. Deus disse para Maria, olha, o castigo que eu desse no começo do mundo para Eva, o castigo, na verdade, que daria ao homem, que o homem comeria com o suor do seu rosto, por causa do
do seu pecado, e a mulher, ela disse assim, que com dor, ela teria dor para ter o seu parto, teria filhos com dor, mas ele disse para ela também, mas nascerá um da semente da mulher, que esmagará a cabeça da serpente. Olha, irmãos, de quem que ele estava falando? Aleluia, Jesus. Estava falando do seu próprio filho, porque nós sabemos que mulher não tem semente. Quem tem semente é o homem. Então nós vemos que o Espírito Santo realmente visitou Maria e disse para ela que ela teria uma criança que seria realmente o Filho do Deus Altíssimo, que viria nascer na terra para dar a sua vida por nós. E eu vou me adiantar mais um pouquinho e dizer para vocês, no capítulo 22 que Isaías falou, ele disse assim, tu guardaste a minha vida desde o ventre da minha mãe, e não foi avisado a José que tirasse Maria, porque Herodes ia procurar o menino, não é verdade, para matar. E Maria ali saiu e foram com o José e foram para o Egito, quando ele tinha 2 anos de idade, menos anos de idade, porque 2 anos de idade, os magos já acharam ele na casa. Outra coisa, igreja, que se formos falarmos da vida de Jesus, eu ia tomar a noite toda, não voltaria para casa, porque olha o contraste. Vocês querem ver o contraste? Quando os magos chegaram para trazer ouro, incenso e mirra, a Bíblia nos diz, lá no começo de Mateus capítulo 2, que eles perguntaram para Herodes, na verdade, que onde tinha nascido o rei dos judeus. Herodes não sabia, ele falou, poxa, sou eu o rei, e agora nasceu outro rei, ele vai dar em contraste, na verdade, vai entrar contra mim. Então faz o seguinte, ele disse para eles, vocês fazem o seguinte, vocês quando acharem esse rei, vocês vêm e me avisam que eu quero adorá-lo. Aí foi que os magos trouxeram ouro, incenso e mirra. Não foi numa manjedoura. Ele já tinha, sabe o quê? 2 anos de idade, porque como se diz assim, quando os homens viram que Herodes queria matar Jesus, os magos por outro caminho voltaram para sua terra. Aí Herodes mandou matar todas as criancinhas de 2 anos para baixo. Significava que eles acharam Jesus, em Mateus fala, na casa. Jesus estava morando numa casa. E quem estava no presépio? No presépio não estava ninguém, porque tinha uns pastores guardando as ovelhas no campo. No campo. Quando eles viram uma nuvem de anjos, uma milícia de anjos que dizia, glória a Deus nas alturas e paz na terra e boa vontade para com os homens. Amém. Olha, irmãos, se você pegar um cartão de Natal, você vai ver que parece todo ele nevando. Não é verdade? Com neve, a ovelha é um animalzinho débil. Com neve, eles não tiram ele para pastar, eles ficam presos. E como os pastores estavam no campo quando viram a estrela de Jesus e glorificaram a Deus e seguiram a esteira e acharam o menino na manjedoura. Pensa bem, a cabeça foi dada, esse computadorzinho que nós temos aqui, para que nós venhamos a pensar, até o próprio, não é verdade, que eles fazem é uma coisa que passou. Então, irmãos, mais uns 2 versículos e eu vou estar terminando. Só para vocês verem que realmente Jesus é o Filho de Deus. Louvado seja Deus. Mateus, ainda, capítulo 27, mais uma pessoa. Me leia o versículo 11, 12, 13 e 14. 4 versículos. Foi Jesus apresentado ao presidente, e o presidente o interrogou, dizendo, és tu o rei dos judeus? E disse-lhe Jesus, tu o dizes. E, sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciões, nada respondeu. Disse-lhe então Pilatos, não ouves quanto testificam contra ti?
E nem uma palavra lhe respondeu, de sorte que o presidente estava muito maravilhado. O que diz a Bíblia a respeito disso? Lá em Isaías 53. E como a ovelha muda foi levado ao matadouro, e ele não abriu a sua boca. Mais uma profecia cumprida na palavra, na verdade, de Jesus. Nós vemos, na verdade, na vida, quer dizer, de Jesus. Capítulo 27, versículo 46. Mateus 27, versículo 39, 46 e 48. 3 versículos. Os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça. É isso mesmo. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebeu-a em vinagre, e pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Amém. Nós vemos mais uma profecia que se cumpriu na pessoa de Jesus. E eles dizem assim: louvado seja Deus. Deixa eu ver aqui, esse último versículo eu vou estar lendo. Atos capítulo 2, Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Deixa eu ver aqui, Atos, capítulo 2, versículo 25, 2. Eu lerei esse capítulo aqui. 2, 25. Diz assim: porque dele, disse Davi. Esse discurso é o discurso de Pedro no dia que desceu o Espírito Santo. Ele disse assim: porque dele quem? De Jesus, disse Davi: sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança. Pois não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecido os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Varões irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está hoje a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido, com juramento, que do fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono. Nessa previsão disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, e nem sua carne viu corrupção. Deus ressuscitou a esse Jesus, de que todos nós somos testemunha. De sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que agora vós vedes e ouvis. Porque Davi não subiu ao céu, mas ele próprio diz o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha mão direita, até que eu ponha os seus inimigos por escabelo de seus pés. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Amém? Louvado seja Deus. Que essa palavra ela possa adentrar dentro da sua casa, dentro do seu coração, e você possa, no dia de hoje, ao ouvir essa palavra, estar fazendo a decisão que vai custar a sua felicidade e a sua vida, aceitando a esse Jesus que já veio e está sentado à destra de Deus no céu, intercedendo por nós como seu único e perfeito Salvador. Examine mais a Bíblia Sagrada e você vai ver que não devemos esperar outro Jesus. Hoje nós estamos esperando a sua segunda volta, porque aquele Jesus carpinteiro, na verdade filho de Maria, veio à terra e fizeram dele o que quiserem e o crucificaram. Mas quando ele voltar a segunda vez, ele virá como Rei e Senhor. Ele
E o homem vai para lá por causa de não aceitar a oferta que Deus deu de todo o coração, o presente inusitado que Davi profetizou há muitos e muitos anos atrás e se cumpriu na pessoa de Jesus. Que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo de Deus possa cada dia falar maior ao nosso coração. Falar de Jesus é gostoso, mas o tempo se esvai, as horas se esgotam e nós vemos que amanhã ainda é sexta-feira e muitos, na verdade, nós temos que trabalhar. E por isso, irmãos, estamos terminando. Mas olhe você para a palavra de Deus. Olhe para o que Pedro disse no dia de Pentecoste. E olhe para a Bíblia Sagrada. Tudo apontava para Jesus. Tudo se cumpriu nele. Maomé não passou por isso. Buda não passou por isso. E a sua sepultura está até hoje no nosso meio. Mas pode ver que a de Jesus lá em Jerusalém, ela se encontra vazia. Porque a morte não pode reter o Filho de Deus. Porque a morte só segura quem tem pecado. E ele não tinha pecado algum. Amém? Que Deus nos abençoe e agradeça por rica oportunidade. Em nome de Jesus.